Aí a gente está aqui, ó, capítulo 12 de Romanos. Aí o capítulo anterior, ele fechou o tema, que é, o pessoal tava perguntando, e o pessoal de Israel vai ficar fora do povo de Deus? Aí ele falou de maneira nenhuma, que ia ser, eles iam ser reenxertados na videira. Alguns deles, os, os, os trigo no meio do joio lá, vai ser enxertado. E aí acabou o tema, no capítulo 11. Aí aqui ele vai começar outro tema, que é o tema da ética cristã e da moral cristã. Aí, cadê aqui? Aí ele começa aqui, ó. Depois de Paulo falar sobre a soberania do Criador e apresentar o caminho da fé e da graça, agora ele aborda a ética cristã. Não há como falar de ética cristã sem exortar. E nessa tão conhecida exortação, Paulo vai falar sobre o verdadeiro culto, em contraposição ao culto judaico, que ainda era observado por aqueles que tinham saído do sistema religioso judaico havia poucos anos. Se, se naquele tempo já era uma exortação, o que dizer de hoje, onde ainda são praticados cultos judaicos e judaizantes nas sinagogas cristãs, depois de 2000 anos de graça e de quase 2000 anos deste capítulo. Aí aqui ele está falando que naquela época ali que o Paulo estava escrevendo essa carta aqui de Romanos, já não era mais para praticar as coisas do tempo. Não era para praticar mais dízimo, não era para praticar mais ir no templo, já não era mais para praticar oferta. Aí era para praticar o que tudo que estava acontecendo, tudo que acontecia no templo, agora acontece em nós, porque agora nós somos o templo. Então, é dízimo, oferta, culto. Os cultos que era para fazer lá, o culto agora é racional, é na mente, é na razão, é no dia a dia. É a gente receber o ensino na razão e praticar o ensino no comportamento, que é a entrega, que é esse oferta, que é esse dízimo. Aí Paulo vai explicar é isso aqui, ó. Então aí está falando o seguinte: se naquela época, 2000 anos atrás, já não era para fazer mais, e hoje? Hoje já não é mais para ir em igreja no sentido de hóstia, no sentido de dízimo, no sentido de cultuar a Deus, porque somos nós. Grey, mas e como é que vai fazer então, se a gente não for na igreja? A igreja somos nós, reunião. É igual acontecia lá. Antes lá também tinha templo e tinha igreja, que era sinagoga. E como é que o pessoal fazia? Se reunia. Um se reunia na casa de Pedro, o outro se reunia na casa de Paulo, que Paulo ficou preso em casa, mas era de casa em casa, como Jesus falou. Jesus não falou, vai e constrói um templo. Ele falou, vai de casa em casa e ensina o evangelho de pessoa para pessoa. Ensina para 12, esses 12 ensina para mais 12, e assim vai. Aí Paulo continua aqui, ó. Por tudo isso que ensinei até aqui, para a eternidade, exorto-lhes, pela graça do Criador, que vocês mesmos sejam o sacrifício vivo. Então, quer dizer, a gente tem que ser o sacrifício vivo, não a gente fazer o sacrifício agora. Sacrifício vivo, perfeito e aceitável ao Criador. Então, é esse sacrifício agora que a gente faz de seguir o Evangelho, que é o sacrifício aceitável ao Criador. Este deve ser o culto da consciência de vocês. Então, o culto lá era uma coisa, agora o culto aqui na graça é a gente exercitar o Evangelho. Revelar. Romanos 12:1 é um dos mais frequentes clichês
bíblicos utilizados equivocadamente pela igreja cristã, entre aspas, de hoje. O termo presente na sua Bíblia, rogar, significa exortar. O termo presente na sua Bíblia, apresentar, significa reservar para um propósito. Então, quer dizer, apresentar quer dizer reservar o nosso corpo, a nossa vida para um propósito. Qual que é o propósito? Seguir a mentalidade de Cristo. Aonde está a mentalidade? No Evangelho. Aonde está também? Na nossa consciência. Aonde está também? No nosso dia a dia. Isto é, o corpo de vocês devem ser o templo. Então, nosso corpo agora que é o templo. O altar o altar e a oferta. Então, o nosso corpo é o templo, é o altar também e é a oferta. A ética cristã deve ser a ética cristã deve ser os seus dízimos e seus cultos. E a vida moral e a vida moral limpa e correta, de bem, de amor e de paz. Deve ser o culto de vocês. Então, o nosso culto agora é esse. É a ética cristã, que deve ser o nosso dízimo, a ética cristã que deve ser o nosso culto, a ética cristã que deve ser a ética cristã que deve ser o nosso culto, e a vida moral, a vida limpa, a vida correta, de bem, de amor e de paz, deve ser o nosso culto de hoje. Paulo está fazendo uma contraposição dizendo que, assim como eles faziam as oferendas, obedecendo a primeira Bíblia, ou seja, obedecendo o Antigo Testamento com todo amor, devoção, respeito e dedicação, agora devemos fazer o mesmo na segunda Bíblia, a qual o nosso corpo, nossa vida e nossas escolhas devem ser igualmente dedicadas, cheias de amor, de entrega plena, de desmaterialização, de renúncia do ego e de anulação das nossas vontades. Então, a gente fala muito assim, eu não gosto disso, eu não estou com vontade. Se a gente não fizer isso aqui, ó, anular a nossa vontade, anular os nossos gostos e não gostos, para fazer o que o Cristo quer que a gente faz, Cristo quer que a gente goste de fazer, a gente não consegue fazer essa entrega aqui que ele está falando. A gente não consegue dar o nosso dízimo. A gente não consegue fazer o nosso culto racional. Desmaterialização aqui, o senhor sabe o que é, pai? Hein? Desmaterialização, esse aqui, ó. Desmaterializar aqui, ó. Tá na segunda linha aí, ó. Não, sei não. Desmaterialização já viu quando a pessoa fala assim, o pessoal é muito materialista? Sei. Já viu o pessoal comentando dessa forma? Já. É que a pessoa é pegada à matéria. Ela é pegada a essa vida aqui, material. Ela não leva em consideração a vida espiritual. Então, Entendi. aí desmaterializar é você apegar na vida espiritual e desapegar da vida material. Então, isso é desmaterializar. Entendi. Porque é igual que a gente está fazendo aqui. A gente deixa a nossa vida material para vir na reunião. Isso é uma parte da desmaterialização. A gente deixa. Quando o senhor para aí e vê o vídeo do Cid, para a sua vida, e vê o vídeo do Akel, para a sua vida, e vê o vídeo do Caio Fábio. O senhor está fazendo um processo de desmaterialização. O senhor está colocando o reino de cima, você está se apegando no reino de cima e se desapegando do reino de baixo. Está desmaterializando. Isso aí também, isso aí é renúncia. Aí está falando aqui que a gente de renúncia do ego, a gente tem que renunciar ao nosso ego, nosso falso eu, e anulação das nossas vontades.
dos nossos gosta, não gosta, eu penso assim, eu acho que é assim, mas peraí, como é que Deus acha? Como é que Deus quer? Como é que o Espírito Santo quer? Então vamos deixar de fazer do nosso jeito, do nosso gosto, e vamos fazer do jeito que o Espírito Santo quer. Então é isso aqui que é o culto racional, é a nossa oferta, é o nosso dízimo. Isso não é interpretação e isso não é interpretado. Aí ele está falando aqui, ó, isso aqui, do jeito que a gente está falando aqui, do jeito que ele está explicando, não é interpretado e ensinado assim. Por exemplo, nas igrejas não é ensinado dessa forma. Eles passam por cima, mas não aprofunda desse jeito. Que tem que deixar de fazer o culto material e começar a fazer o culto racional. Deixar de dar o dízimo e começar a dar o nosso corpo como dízimo. Nas sinagogas, nas igrejas de hoje em dia, não prega dessa forma. Isso não é interpretado e ensinado assim, mas, ao contrário, é usado para consubstancializar os elementos obsoletos ritualísticos da Bíblia. Então, eles usam esse texto aqui para reforçar o engano, reforçar que tem que dar o dízimo, reforçar que tem que ir na igreja de pedra, reforçar que tem que comer, tomar hóstia, e que está tudo incluído aqui, ó. É usado para consubstancializar os elementos obsoletos e ritualísticos da Bíblia. Que grande errarem. O termo presente na sua Bíblia, corpo, tem o sentido de entregar toda a matéria a serviço do Criador. Então a gente tem que entregar toda a matéria a serviço do Espírito Santo. Não são mais o levita, não são mais o levita e o sacerdote, os que precisam trabalhar, enquanto os outros apenas assistem passivamente, mas somos todos nós, agora, que cuidamos do templo. Nisso, vemos que muitos cristãos, igrejados ou desigrejados, estão completamente errados. Aprenda, o corpo agora é o dízimo, o corpo agora é a oferta, o corpo agora é o templo e o altar. Aliás, como já revelamos, o templo de Salomão foi feito em formato do corpo humano, revelado na Cabala, na árvore da vida dual, que está na nossa consciência, e nas emanações e virtudes, que são os frutos da árvore dual. A nossa consciência que precisa ser libertada da dualidade, do ego e da matéria, mas que prefere escolher o conforto. Então, nosso corpo prefere escolher o conforto, ao invés de escolher fazer essas entregas aqui. O corpo agora é a oferta, ou seja, o corpo é essa entrega nossa. O corpo agora é o templo, o altar. Aliás, como já vimos, isso aqui eu já li. Matéria, mas que preferem escolher o conforto. Os cristãos estão, com isso, cuidando de casas espirituais, templos, salões, igrejas, sinagogas, dioceses, paróquias, arquidioceses e casas espirituais, mas não estão cuidando do próprio corpo, que é o verdadeiro culto, templo, altar, pregação e oferta. É uma inversão completa do que é a graça. Nunca entenderam a graça. O termo presente na sua Bíblia, agradável, é aceitável, o único que ele aceita. Então, o único culto que Deus aceita é esse culto aqui da Bíblia. Não é aquele culto lá das igrejas que eles estão pregando. Lembre-se de que os animais com defeitos físicos não poderiam ser usados como oferta. Isto é, nós não podemos errar. Aqui, esse que nós não podemos errar é o seguinte, é a gente não fazer o que o ego está pedindo para fazer.
O ego quer conforto. O ego não quer, por exemplo, se a gente falar com alguém, pregar o evangelho para alguém, falar assim, ô fulano, mas isso tem na Bíblia? Tem dízimo na Bíblia? Aí a pessoa fala assim, vamos mexer nesse assunto não, ou senão desconversa. A pessoa quer o quê? O conforto de estar ali e não mexer com aquilo. E quem que quer? É o corpo dela. Aí o que Deus está falando? O sacrifício que Deus aceita é esse aqui, ó, é deixar esse conforto e entregar o corpo para Deus. Como que entrega? Através do culto racional, sabendo o que de fato Deus quer. Não o que eles estão contando, não o que eles estão falando que Deus quer. Está escrito assim, Deus quer assim. Mas vamos conferir. Vamos nas escrituras para ver se ele quer assim. Aí quando vai na escritura está totalmente diferente. Por exemplo, esse tema aí, ó. Não é para ter dízimo, não é para ter culto nas igrejas, não é para ter sacrifício nas igrejas. O sacrifício é no nosso corpo para o próximo. Nenhum membro do nosso corpo pode estar com defeito. E o defeito é esse. A gente está fazendo o que não é para ser feito, ao invés de fazer o que é para ser feito e o que está escrito aqui na Bíblia. Se o nosso corpo faz a nossa vontade e não a do Senhor, se o nosso corpo não está nas ruas e praças, entre os enganados e os que sofrem, então não estamos prestando culto ao ego. Nós estamos prestando culto ao ego. Nós estamos prestando culto ao diabo, ao segundo Senhor. Por isso, muitos que dizem Senhor, Senhor, em igrejas, templos, cultos, adorações serão rejeitados. Paulo usa mais um delta para a perfeição e a aceitação do Senhor. Vivos, perfeitos, sem defeitos e agradáveis. Então aí está falando que Paulo usa aqui, ó. Paulo usa mais um delta, mais 3 elementos aqui para perfeição e aceitação do Senhor. Do ponto de vista do Senhor, o que é perfeição? E do ponto de vista do Senhor, o que ele aceita? É culto vivo, perfeito, ou seja, sem defeito e agradáveis. O termo presente na sua Bíblia, culto racional, é culto espiritual. A raiz grega para racional vem de logos, que vem de consciência. O culto espiritual, metafísico, você lembra o que é metafísico, pai? Aí? Metafísico, o senhor lembra? Metafísica, deixa eu ver se eu lembro aqui. Metafísico. É além da física? Isso. É além da física. É o espiritual. Aí o culto agora é metafísico, é além da física, não é na fisicalidade, não é nos tijolos. O culto é metafísico, é além das coisas físicas. Paulo está fazendo uma contraposição aos judeus helenistas, que ainda faziam cultos racionais, usando a razão, o logos e a obediência das obras, dizendo a eles que a verdadeira razão deveria ser o culto na consciência. Agora veja, a consciência não. Agora veja, a consciência não é só o jardim do Éden, como a árvore dual e as escolhas da vida para a ética cristã. O nosso culto acontece também na consciência, assim como na nossa Bíblia agora está na nossa consciência, ou seja, a nossa Bíblia agora está na consciência, mediante a graça. Depois da graça veio Jesus e revelou, já estava na nossa consciência a Bíblia, mas Jesus que revelou que a nossa Bíblia está na nossa consciência, e Jesus ele é a Bíblia, ele é a própria Bíblia em pessoa, e ele está dentro da gente,
Então a Bíblia está na nossa consciência. Logo, logos é verbo, sabedoria suprema, sopos, sofia ou sopia. Isto é, Romanos 12:1 fala da filosofia ex. O culto agora é na consciência, usando a razão e o cérebro, e não levados pela emoção e rituais físicos que desmerece a graça. Os animais que eram antes ofertados eram irracionais, bicótomos, com a alma sendo o sangue e o corpo tendo a energia do sangue. As nossas ofertas precisam ser racionais, pois não somos animais irracionais. Somos tricótomos. Nossa alma é a psique, a consciência, que escolhe razão e emoção, bem e mal. Nosso corpo é o tempo, obedecendo os desejos que vêm da alma. E o espírito é quem registra essas escolhas, como já ensinamos em muitos graus anteriores. Que gritante diferença! Que ex na interpretação, que, que ex na interpretação do que fala a Bíblia para o que falam sobre a Bíblia. Paulo continua: a consciência de vocês não podem seguir o padrão desse sistema material, mas precisam agir em metanoia, sentido oposto, mudando a consciência para serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade soberana do Criador. Iluminário. Outro delta. Quem faz conversão da consciência é cristão, é diferente. E só ele pode experimentar a bondade, o bem-estar e a perfeição do caminho do Senhor. Ao bem-estar aí, Patrícia. Lá da psicologia positiva. Aí, aqui está falando, ó, quem faz conversão, ou seja, quem faz essa contraposição ao sistema, a conversão da consciência é cristão, é diferente. E só ele, ou seja, só quem faz essa contraposição é que pode experimentar o quê? A bondade, o bem-estar e a perfeição do caminho do Senhor. Então você vê, quando a gente, no começo, igual você, no começo você não estava entendendo, aí você foi indo, você foi vindo, você foi entendendo. Agora que você entende um pouco mais do que eles, você vê como que é bom, aí você está experimentando isso aqui, ó. Ó, cadê? Só ele pode experimentar a bondade do Senhor, o bem-estar do Senhor e a perfeição do caminho do Senhor. Então, quer dizer, você veio vindo, agora você consegue experimentar, mas você consegue experimentar porque você veio, continuou, enfrentou aquela confusão inicial, tá fazendo a contraposição, você fala, não, isso aqui não dá para mim mais, aquilo ali eu não quero mais, isso aqui também não dá. Então, isso é a contraposição. Você fazendo isso, você acessou o quê? A bondade, o bem-estar e a perfeição do caminho do Senhor. Porque por mais que eles falem, isso aqui é engano, aquilo ali tá todo mundo enganado. Você sabe que no meio dos enganados tem um grupo aí que tá um pouco mais acertado, ou que pode provar que está acertado. Então quer dizer, a perfeição do caminho do Senhor. Aí você vê, quando a gente chama a pessoa para vir, a dificuldade que é. Porque no início, a pessoa vai estar confusa. Se ela não confiar em quem está chamando, pelo menos para vir, para perguntar, mas por que vocês? Por que você se reúne? Como é que funciona? Deixa eu conferir com a minha igreja. Se a pessoa não fizer essa investigação, essa busca,
fica difícil para ela experimentar isso aqui, ó. E o que faz a pessoa continuar na reunião é isso aqui, ó. É a bondade, apresentar, é experimentar essa bondade, esse bem-estar e o perfeito caminho do Senhor. Só experimentando isso aqui que a pessoa consegue continuar no Evangelho. Quem ainda age como todos no caminho largo das religiões e da antiga Bíblia, nunca experimentou o sabor incomparável da graça. Paulo continua: pois é através da graça que experimentei. Aí Paulo falando: pois é através da graça que experimentei que posso testemunhar, é através da graça que experimentei que posso testemunhar a vocês. Então, quer dizer, quando Paulo estava lá na religião, ele não tinha experimentado isso aqui. Ele não tinha experimentado o bem-estar que ia estar no Espírito Santo. Ele não tinha. Depois que ele se converteu, entendeu, é que ele foi experimentar. Nunca interpretem algo pelo ego, mas, pelo contrário, interpretem com equilíbrio, de acordo com a sua fé relativa recebida do Criador. Revelar e fé relativa são os graus de evolução da nossa alma, da nossa consciência. Não devemos nunca pensar que somos mais do que realmente somos. Se realmente entendemos, então entendemos. Mas se nunca deixei, mas nunca deixe que a interpretação da Bíblia e a desobediência religiosa faça o ser faça o ser vencido pelo ego. Faça com que você seja vencido pelo ego. Aí ele está falando, agora a questão, eu sei isso, eu sei aquilo da Bíblia. Se você sabe, tudo bem, se você sabe. Mas se você não sabe, nunca falar que sabe. Porque aí a pessoa vai cair na religiosidade. Ela não sabe, está falando, afirmando que sabe. Aí aqui Paulo está falando, nunca interprete algo pelo ego. Isso aí é interpretar pelo ego. A gente não sabe, aí finge que sabe e começa a deduzir o que é. E não está checando na Bíblia, não está checando com alguém que sabe também, que está acima, se é aquilo mesmo, se é daquela forma. Então a pessoa está interpretando pelo ego. Ela pode cair na ilusão e na hipnose dos religiosos. Porque o religioso, você vê, um fala uma coisa, outro fala outra, um entende de um jeito, outro entende do outro, mas ninguém está debaixo de alguém que conhece. Está todo mundo enganado. Porque está todo mundo hipnotizado. Isso é interpretar pelo ego. É você não sabe e está falando que sabe. Pelo contrário, interpretem com equilíbrio. Ou seja, tem que ter um equilíbrio na interpretação. De acordo com a sua fé relativa recebida do Criador. Essa fé recebida do Criador, quanto mais a gente busca, mais a gente entende. Paulo continua: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todas as mesmas funções, assim também nós somos um corpo, um só corpo, o corpo de Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes habilidades de acordo com a graça que cada um recebeu. Aquele que tem a habilidade de falar, que fale proporcionalmente à sua sabedoria. Revelar, pregar no original, bem diferente do que todos pregar no original, bem diferente do que todos aprenderam, é falar, parlar, dirigir a palavra. Quem tem habilidade de falar quem tem habilidade de falar e não é qualquer um, fale de acordo com sua sabedoria, ou seja, a reunião do corpo de Cristo não é mais para um culto, não é mais para um culto. A gente reúne não é mais para fazer um culto, mas é para um falar e o outro entender. É um estudo, mas para desenvolver dons. Não é para cultuar, glória, 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 ficar gritando daquele jeito e cantando no sentido de só cantar, só cultuar, mas a reunião é para desenvolver talento, desenvolver dom, para que assim cada um possa ajudar os outros.
de acordo com a sua sabedoria. A igreja é a escola. A igreja é educar, de educare. A mesma raiz, isto é, composta por alunos e professores. Paulo continua: aquele que tem a habilidade de ajudar, que ajude. Se tiver o dom de ensinar, que ensine. Se tiver a capacidade de exortar, que exorte. Se tiver a capacidade de contribuir, que contribua com muito amor. Se sua habilidade é de ser mestre, que seja um responsável dedicado. Se a sua habilidade for de caridade e ação social, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero e não falso, hipócrita. Odeiem o mal, que é o ego, mas ame o bem. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira elogiar os outros mais do que desejam elogios. Nunca sejam inertes, mas sirvam ao Senhor com muita produção e dedicação. Revelare. O termo presente na sua Bíblia, sejam fervorosos no espírito, no original, ebuliente, agitados, em constante movimentação. É uma metáfora de Paulo para a produção. Ele chama na dualidade os inertes de águas. Ele chama na dualidade os inertes de água paradas e os fervorosos de águas ferventes. Paulo continua: espere com alegria, sejam pacientes quando estiverem sendo privados e nunca desistam de desejar o bem. Iluminare. O termo presente na sua Bíblia, perseverante na oração, no original, desejar vencer sempre, nunca desistir. Paulo continua: se alguém estiver passando necessidades, comunique à escola de Jesus, eclésia. Não seja materialista e egoísta, pratiquem a hospitalidade. Iluminar. O termo presente na sua Bíblia, hospitalidade, o termo presente na sua Bíblia, hospitalidade, no original, usar seus bens, móveis, automóveis e imóveis para servir a fraternidade. Paulo continua: fale bem e nunca mal daqueles que o perseguem. Aqui que falou, né, pai? O Paulo falando aqui, ó, fale bem e nunca mal daqueles que o perseguem. Não pode falar nega safada, né, pai? Pode não. Só de vez em quando. Fale bem e nunca mal daquele que os perseguem. Ai, ai. Iluminare. Aqui na sua Bíblia, esse trecho foi traduzido como bênção e maldição, para manter viva essa dualidade da primeira Bíblia, invalidando a graça e, como já revelamos, a bênção definitiva e o fim da maldição. Hoje em dia, não tem essa questão de bênção e maldição. Você lembra, Patrícia, uma vez que você perguntou para mim por que a Josiana falou uma contraposição à questão de Deus te abençoe? Lembro. É porque isso aí é ensinado, essa questão, Deus te abençoe. Da onde que vem isso aí? Você já parou a perguntar? Igual eu falo com o pai, benção, pai, o pai fala, Deus te abençoe. Mas da onde que saiu isso? Lá da Bíblia, bênção e maldição. Você lembra que fala que Saul abençoou Isaac, fulano botou a mão na cabeça e abençoou. Então veio da lei, Deus que ensinou eles essa questão para Israel de abençoar e amaldiçoar.
Mas aí veio Jesus, você pode ver que depois que Jesus veio, Jesus não falou Deus abençoe. Jesus sempre falava, a graça seja convosco. Eu entrego a graça. Aí Paulo também fala. Paulo não fala Deus te abençoe. A graça seja com você. Então, por quê? Hoje em dia é a graça, é o que Jesus faz pra gente. Não é a lei. A lei faz, Entendi. a lei faz bênção. A lei faz maldição. Mas Jesus faz a graça, que está acima da bênção, que está acima da maldição. Hoje em dia nós estamos na graça. Nós não estamos debaixo da graça, que é na bênção ou na maldição. Só que igual eu falo, mas eu sou consciente sobre isso. Eu peço bênção, mas eu Você sou sabe o que ele consciente significa. é mais por educação e mais como é que fala? Para não criar uma questão, uma confusão que não vai levar a nada. Se eu virar e falar, se eu ficar falando assim, eu chego lá no meu sogro, até no meu sogro eu falo benção. Da minha sogra também eu falo benção. Aí eu chego lá e falo assim, ó, não posso falar mais benção, porque benção é da lei, isso aí. Não vai, Uhum. ah, pode vir. Aí eu não falo, né? Aí se eu fizer isso, eu vou criar uma confusão desnecessária. Uma confusão, O, fecha aí pro pai, filho, o que Grace, não vai levar a nada. seria também a pessoa consegue uma coisa, né? Que ela estava desejando Aham. tanto. Ela conseguiu uma bênção. Seria também nesse caso? Ela conseguiu uma graça, é uma Ah, ação do ela Espírito conseguiu Santo. uma graça. É porque, Entendi. vamos supor que ela entrou em contato com o Espírito Santo, fez o que tinha que ser feito, e o Espírito Santo revelou para ela o que tinha que ser feito, e na hora que ela teria que ficar nervosa, o Espírito Santo chegou ali, confortou, e ela ficou calma e conseguiu executar e ter uma aprovação em alguma coisa. Ela recebeu uma graça do Espírito Santo. Uma graça. Porque se ela tivesse recebido uma bênção, ela estaria na lei. O Espírito Santo, ele dá graça, ele não dá bênção. Porque quem dá bênção, É lei. maldição, é a lei. É a lei. Então nós estamos acima de bênção e maldição. E a graça, ela é eterna. A maldição, ela é passageira. A maldição, ela está condicionada a você acertar. Ah, não, A graça é eterna, a né? bênção, a bênção, a graça é eterna. Mas só que a bênção não, a bênção está condicionada a você acertar. Se o povo de Israel acertasse, eles iam ganhar a bênção. Se eles errassem, eles iam ganhar a maldição. A gente não recebe, se a gente errar no Espírito Santo, a gente não ganha maldição. A gente ganha perdão. A bênção está condicionada ao acerto. A bênção está condicionada ao acerto, lá da lei. Para você receber a bênção na lei, você tem que acertar. Uhum. Para Se você você, errar, é a maldição. você ganha maldição. Mas só que a gente não está debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. Na graça, se a gente errar, pedir perdão, pedir perdão, o que que acontece? A gente é perdoado e a graça vem e conserta o nosso erro, através da nossa mente e do nosso comportamento, que é a seiva. Ela fala, ó, da próxima vez, vamos fazer assim? Se a gente fizer assim da próxima vez, como é que vai ser? Aí a gente vai, não, aí eu vou acertar. Se você acertar, você vai receber o quê? A graça. Agora, na lei, você está sozinho, você está por conta. Errou, você tem que se virar para acertar. Porque você está na lei. É como você Agora, na fala graça, não, assim, né? eu estou na lei. Como seria estar na lei? O estar na lei seria você, por conta própria, querer acertar, sem buscar ajuda no Espírito Santo. Hum, Vamos supor, eu errei uma medicação lá no. Eu errei uma medicação lá na enfermagem. Eu errei aquela medicação. Aí o Corém vai fazer o quê?
errou, a punição é tal. Tá na lei, né? Eu tô na lei. Mas Uhum. aí vamos supor que eu errei e falo assim, ô Senhor Jesus, eu errei aqui. Aí o que ele vai falar comigo? Então, o certo é isso, vai lá e faz o certo. Alguém te apedrejou? Eu falei, não, ninguém nem viu. Você tem que dar, o paciente tá correndo risco de vida? Não. Você tem que, você falar ou não falar para os outros que você errou, vai ajudar alguém ou atrapalhar? Não. Então fica quietinho, vai lá, faz certo, que eu sei que você errou, você já confessou para mim, mas entre eu e você tá tudo certo. Se eu não te condeno, quem que vai te condenar? Aí você fica na graça. Aí eu estou na graça e ninguém pode me condenar, porque o Criador do céu e da terra, o Espírito Santo, me perdoou. Eu Uhum. confessei para ele. Aí se alguém vier me condenar, eu falo, ô Patrícia, você nunca errou uma medicação, não? Ô Zé Lúcio, você nunca errou nenhum procedimento na enfermagem, não? Ô Márgera, você nunca errou um procedimento na enfermagem, não? Eu errei. Então por que você está me apedrejando? Ah, não, então vai lá e faz certo. Aí eu trago eles para o Espírito. Eu tiro eles da lei e trago eles para o Espírito. Uhum. Aí fica todo mundo andando no Espírito. Então essa é a diferença de você estar na lei e estar no Espírito. Quando você está no Espírito, quando você está no Espírito, você não recorre à lei. Eu não vou além, porém, para saber o que eu errei, o que eu acertei e, e criar a minha defesa e mandar para o porém. Primeiramente, Uhum. o Senhor, errei aqui. Eu errei aqui. Essa medicação é uma medicação, é uma, essa medicação aqui é uma regular. Tava pedindo para me fazer 20 unidades de NPH, eu fiz 20 unidades regular. O Espírito Santo vai falar comigo. Se você falar com alguém, Ágila, o Zé Lúcio, você salva esse paciente? Salvo. Então fala. Ah, mas eles vão me punir. Fala. Que agora que está em jogo é a vida do paciente. É o Você errou uma paciente. medicação, você errou uma medicação grave. Você errou uma medicação grave. E se você Uhum. não falar, vai dar ruim. Mas antes de falar, o que eu faço? O que ele vai Conversa falar com comigo? ele. Já vai lá de cara, pela sua sabedoria, já faz 5 ampolas de glicose. 5 ampolas de glicose de cara. Depois você vai lá e fala. Porque eu sei, você sabe, que a regular vai descer com a glicose de 20 de regular. Onde que vai a glicose dele? Ali embaixo. Aí se eu for falar com o Zé Lúcio ainda, para depois ele procurar Zé Lúcio, procurar Marjorie, para depois falar o que aconteceu, o paciente vai estar o quê? Morto. Pode complicar. Pela sabedoria que eu tenho, o que ele fala? Ô Grace, 5 ampolas de regular tá prescrito aí, ó. 5 ampolas de glicose. Mas eu tenho que falar pro Zé Lúcio, 5 ampolas de glicose vão salvar Faz de esse uma paciente vez. aí, depois a gente mata a charada. Aí vamos supor, Patrícia, que nesse meio aí eu faço a glicose, vou lá, confiro. Antes tava, a glicose dele deu 20. A regular baixou, deu 20. Ai, E ele tá meio pálido. Eu meti a glicose, subiu para 100, 120. Aí vem assim na minha cabeça. Se eu falar desse erro pro Zé Lúcio e pra Marjorie, vai adiantar alguma coisa? Não, eles vão falar, tá certo, agora que você fez aí, regulou, tudo bem. Vai acarretar alguma coisa pro paciente? Não. Só a glicose dele que regulou, eu regulei. Eu posso virar e falar, ô Marjorie, aconteceu isso, 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 mas eu já consertei lá, mas tem que tomar mais cuidado com isso aqui. Grei. Aconteceu. Mas tá bem, já vi lá, ó. Agora tá 100. Tava dando LO.
LO é menor? H. Então, HI HI é é a alta, né? mais alta. É. LO é abaixo. LO, então, tava dando LO aqui, ô Márcio. Aí ela vai querer o quê? Ela vai ter a tendência ao quê? Coré em cima de mim. O Zé Lúcio, Coré em cima de mim. Mas como ele sabe que erra e isso aí, eu não sou de errar a esse ponto, o que eles vão fazer? Fica quieto, morreu entre nós, é vida que segue. Pra cima lá ninguém vai saber. Mas eu agi ali como? No espírito. Não castei Uhum. lei. E deu para resolver. Então, muita coisa é resolvida no espírito. Quem anda no espírito. Não precisa da lei. Porque o espírito está acima da lei. O espírito é a graça. A lei é bênção e maldição. Seja qualquer lei. Lei do Corém, lei da Constituição, a lei de causa e efeito da ciência. Essa lei é bênção e maldição. Aí aqui, Paulo continua. Onde tiver alguém comemorando, comemore com ele. Onde tiver alguém chorando, chore com ele. Tratem todas as pessoas igualmente. Não deixe o ego impedi-los de terem comunhão com os mais pobres ou pessoas de posição inferior. Aqui o ego nosso você quer sempre estar acima, quer estar com quem tem mais condição, né? Tem mais condição, sabe mais. Então aqui ele está falando para ter esse equilíbrio aqui, ó. Não deixe o ego impedi-los de terem comunhão com os menos, com os mais pobres ou as pessoas inferiores. Nunca se fechem com um único grupo que será salvo. Ou seja, a gente nunca pode se fechar em um grupo. Só a gente aqui que é salvo. Não, tem vários outros. Mas tem gente também que está no engano? Tem. A gente é o único que está salvo? Não. A gente é o único que está buscando a verdade? Não. Nunca fechar em um grupo. Nunca falar que a gente é o único grupo que está salvo. Isso aí é o Paulo orientando, porque lá tinha muita gente falar, nós somos de Abraão, nós somos salvos. Então, Paulo tá falando para ter um equilíbrio nisso aqui. Ó. A gente tá buscando certo. Em muitas coisas a gente está mais certo do que eles, estamos. Mas a gente é o único salvo? Não. Eles podem ser salvos? Pode. Porque se Israel, que foi deixado de lá, matou Jesus, foi tirado do povo de Deus, Deus falou que tem um plano para trazer eles de volta, como é que a gente vai pegar alguém aqui, algum grupo aqui, cristão, e falar que esse grupo não vai ser salvo, ou eles não podem deixar alguém que a gente está vendo que é um falso cristão. Como que a gente pode afirmar que ele não pode ser um verdadeiro cristão lá na frente? Então, para ele não fazer isso, para a gente não se fechar num grupo e achar que a gente é o grupo salvo, é o grupo escolhido. Não, tem vários outros grupos, e até aquele grupo que não parece que não vai ser escolhido, que Jesus mesmo, Paulo mesmo exortou no versículo, no capítulo passado. Ele falou assim: cuidado para não cair na tentação no engano que o pessoal de Israel caiu, no orgulho. Ah, que a gente é salvo, Israel não é. Não vai por aí não, que você pode cair. Porque, e se você cair, Deus não perdoou Israel, que é da original da oliveira. Você acha que ele vai perdoar a gente, que é enxertado na oliveira? Porque a gente não é original da oliveira. Os originais da oliveira são judeus, mas só que eles foram retirados da oliveira porque eles não quiseram seguir o Criador. E deu chance para a gente ser enxertado. Hoje a gente está enxertado, mas só que também por a gente estar enxertado e por eles estar de fora, não é para a gente onda aqui na Bíblia fala florear em cima deles por causa disso. E aqui é a mesma coisa, não é para a gente achar que nós é um grupo. Nós do EC é salvo e o pessoal da católica não é.
Aí Paulo está falando aqui, ó, não faça isso. Revelare. Aqui temos 2 versículos na sua Bíblia bem diferentes dos originais. E do que realmente Paulo quis dizer. Paulo está falando que a escola de Jesus precisa estar alerta para nunca se tornar proselitista e exclusivista, como os únicos salvos. Proselitista, pai, o senhor sabe o que é? Não. Proselitista é eu querer convencer o senhor para o senhor sair da Igreja Católica e vir para cá. Isso aí é fazer prosélito. Entendeu? Ah, pai, o senhor tem que sair da Igreja Católica para vir para a Filosofia X. Isso aí é fazer prosélito. Agora, isso aí é fazer prosélito para o meu grupo, para o grupo da Filosofia X, para o grupo do Áquio. O evangélico chega e fala para o senhor, Ivani, você tem que vir para a evangélica. Eles estão fazendo um prosélito com o senhor, querendo tirar o senhor da católica e colocar o senhor na evangélica. Isso é que é proselitismo. É querer convencer o outro de que o nosso grupo é melhor do que o do outro. Isso não é para ser feito. É para ser feito prosélito para a verdade. Por exemplo, ô pai, tem hóstia na Bíblia? Aí você vai falar, não. O senhor acha que isso aí é uma verdade que eles estão pregando na católica? Aí você vai falar, não. Então é isso aí. Eu não estou falando nada para o senhor vir que o meu grupo pega a verdade. Eu estou te falando de uma verdade que eles não pregam lá e o senhor vai começar a ver. Não, isso aqui realmente eles estão pregando mentira. Isso aqui realmente eles estão pregando mentira. Se o senhor vê lá na frente que é melhor, o senhor está num grupo que prega mais a verdade que a mentira, e o senhor quiser participar desse grupo, o senhor participou pela decisão do senhor, e não porque eu fiz um prosélito. Não porque eu falei, vem para o meu grupo, eu só te apresentei a verdade. Então eu tirei o senhor da ilusão, da aparência, e coloquei o senhor na verdade. Te libertei na verdade. Aí, pelo senhor ter se libertado na verdade, a verdade te conduziu a ir para um grupo mais coerente. Isso aí que é o que é para ser feito. Mas de forma nenhuma eu posso chegar para o senhor e falar assim, sai da católica e vem para a evangélica. Por quê? Todos nós somos um corpo só. Todos que creram em Cristo é um corpo só. Então a gente está num corpo. Só que o senhor está num corpo onde o senhor reúne na católica. Agora, o senhor está num corpo que se reúne na católica e se reúne aqui com a gente. E tem gente que está num corpo que se reúne só, por exemplo, a tia. A tia se reúne só na Testemunha de Jeová. Mas o corpo de Cristo abrange todos os cristãos. Tanto os que reúnem numa igreja, como os que reúnem na outra. O corpo de Cristo é feito de ser humano, e não de templo. Porque senão aí caía naquela que adorar em templo, que ele acabou de falar aqui, ó, que nós somos o templo, não é a igreja, não é a pedra. Então não importa, o senhor está na católica, o senhor está na Testemunha de Jeová, o outro está lá. Que o outro esteja lá na macumba, mas ele crê em Cristo, ele está no corpo de Cristo. Só que ele está se reunindo num grupo que prega uma ilusão, em certas partes, uma ilusão com relativo à primeira igreja, a igreja primitiva. Aí prosélito é isso. E ele está falando para não fazer isso. Ó. Paulo está falando que a escola de Jesus precisa estar alerta para nunca se tornar proselitista e exclusivista, como os únicos salvos. Pensando que é um único salvo. Já na sua Bíblia diz, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Você jamais entenderá o que realmente precisa seguir. Estes textos são usados sempre pelos Bíblias contra aqueles que
eles desejam atacar para não terem de evoluir. Paulo continua. Se alguém lhe fizer mal, se alguém lhe fizer mal, não se vinguem. Aí aqui que está falando também, pai, aquela questão que o senhor comentou de amar o próximo, até o inimigo. Se fizer mal, não se vinguem. Faça o bem diante de todos. Faça tudo que for possível para viverem em paz com todos. Então a gente tem que fazer a nossa parte para viver em paz com os outros. Iluminare, mesmo que o outro não queira. Iluminare, isto é, façam a parte de vocês, aniquilando a voz, aí Patrícia, a voz da textra da nossa consciência. Então quer dizer, aqui a gente tem que fazer o equilíbrio aqui, ó. Equilibrar, ó. Façam a parte de vocês, equilibrando a voz da técnica na consciência, que nos acusa quando não procuramos a unidade. Então, quer dizer, se a gente for individualista, o que vai acontecer? O acusador na nossa consciência vai acusar, vai falar, você está sendo individualista, você não quer perdoar o outro, porque perdoar o outro, que aqui já segue, ó. Ela faça tudo que for possível para viver em paz com todos. Então, quando a gente não, fulano que errou, isso e aquilo, o que a nossa consciência fala? Mas se a gente é cristão e está treinando o evangelho, é dever nosso ir lá e falar da nossa parte, está tudo certo. Agora, se você quiser da sua parte, agora é com você. Por quê? Se a gente não faz isso, o que fala na nossa consciência? A sexta. Aí o Espírito Santo vem e começa a falar. Fala, fulano, vamos perdoar? Vamos lá? Se a gente não equilibra isso, a gente vai deita no travesseiro e a voz ainda continua. E nunca para de falar. Só vai parar de falar se a gente for lá e equilibrar. E isso aí foi relatado lá no Pai Nosso, que Deus só iria perdoar a gente se a gente perdoasse o outro. Se a gente não perdoar o outro, ele vai ficar incomodando, vai ficar na secta ali, ó, deixando o acusador acusar. Aí o que a gente tem que fazer? Equilibrar isso. Como é que equilibra? Vai lá e faça a vontade do Criador, que é o quê? Tá em paz com todos. Vou buscar estar em paz com todos, fazer a nossa parte. Equilibrando, aí fazendo isso, o que acontece? A gente equilibra a voz da sexta na nossa consciência, que nos acusa quando não procuramos a unidade. Ou, gente, a gente não procura essa unidade no corpo, em fazer essas pazes, em fazer essa reconciliação. Paulo continua, eu os amo, nunca procurei me vingar, se vingar, que está escrito aqui, deixem, nunca procurem se vingar, mas deixem que o Criador as consequências do juízo. Peraí, que não entendi. Pode deixar para o Criador que é o juiz. Consequência do juiz. É isso aí. Nunca procurem se vingar, mas deixem com o Criador as consequências e o juízo. As consequências e o juízo, ou seja, é o julgamento. Juízo aqui é o julgamento. Para deixar o Criador julgar. É o Criador que é o juiz. Ele é o juiz. Então, o que é para a gente fazer? No caso, pegando o caso do senhor e da tia como experiência, é para o senhor ir lá, Neuza, da minha parte, que é o que o senhor fez da outra vez. Mas da minha parte, estou livre. Está perdoado, eu não quero confusão, não. Agora, se é o senhor que ofendeu, eu que ofendi, da minha parte, eu estou me reconciliando, eu estou reconhecendo o meu erro e só quero te pedir desculpa. Se der para você me desculpar, a minha parte está feita. E não vingar. Vingar é o quê? Eu vou bloquear ela. Eu vou sumir dela. Eu não quero ela. Isso tudo é vingança. Aí, para seguir aqui, o evangelho é o quê? Deixar essa vingança, deixar esse juízo
de que ela está errada e de que não merece, de que para Deus, pois está escrito na Bíblia, Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Criador. Então você tem que deixar o Espírito Santo tratar com ela. Você não pode querer tratar. Iluminare. O que tem a Bíblia usando, o que tem de Bíblias, o que tem de Bíblias usando esse texto isolado para ameaçar os seus inimigos? Veja que o contexto todo fala de paz e amor, mas eles usam o Criador como sua vingança. A vingança do Criador aqui é como consequência natural, pré-estabelecida por ele no início de tudo, para aqueles que fazem o mal. Então, essa vingança aqui, ó, que a vingança, você está fazendo isso, porque tem gente que fala assim também, você está fazendo isso comigo? Deus vai me vingar. A vingança pertence a Deus, você vai ver. Mas aqui ela já está se vingando. Ela está apontando, ela está já avisando que ela vai ser punida. Ela não está deixando nem Deus punir, não. Ela já está falando, Deus vai vingar, o meu Deus não dorme. Então aqui ela já está falando com agressividade. No tom de voz dela, ela já está se vingando. Não é para fazer desse jeito. É para você falar bem da pessoa e deixar Deus tratar com ela. E da sua parte, está fazendo tudo para estar de bem com ela. Porque fazendo isso, como é que você está fazendo para estar de bem com ela? Você está fazendo para ela separar. Você vai ver, Deus vai cobrar isso aí. Deus não dorme, vai te arrebentar. Então, quer dizer, não é para usar nesse sentido. A vingança do Criador aqui é como consequência natural. Ou seja, Deus já deixou pré-estabelecido. E quem faz o mal para alguém, e essa pessoa vai lá e não vinga, já é natural, já é causa e efeito. É a lei da semeadura. Ela vai receber, mas não é para a gente desejar que ela receba esse mal. Porque é desejar o mal para o próximo, é desejar que ele receba a vingança sobre aquilo que ele fez de ofensa para nós. Então é para deixar Deus tratar sem desejar que Deus, para desejar ainda por cima que Deus não vingue. Falar assim, tomara que Deus não te vingue isso aí, porque o que doeu em mim, se doer em você o tanto, você não vai aguentar. Então deixa, tomara que ele não te vingue, eu não quero não, e eu já te perdoei. Se Deus puder te perdoar, isso aí vai ser bom para você. Para você. É natural. Isso é consequência natural. Pré-estabelecida por ele no início de tudo, para aqueles que fazem o mal. O juízo que todos terão o juízo que todos terão de enfrentar. Paulo continua. Faça o que o Criador em carne e Jesus Cristo ensinou. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida para ele, ou alimente-se com ele, ou seja, ou coma com ele. A gente tem que dar comida e se ele tiver com fome, comer com ele. Se ele tiver sede, dê de bebida para ele, ou beba algo com ele. Ou seja, eu estou brigado com a pessoa, falo, vamos tomar um café? Vamos almoçar? Ou seja, para reconciliar, para fazer a minha parte, para ficar a unidade do corpo, os membros do corpo unidos. Ao agir assim, sabiamente, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Quando a gente faz isso, a cabeça dele esquenta. A cabeça de quem está recebendo esse tratamento esquenta. Se não esquentar agora, vai esquentar depois. E se não esquentar depois, ela vai ofender a gente de novo e a gente vai tratar ela dessa forma, buscando a unidade. Vai chegar uma hora que ela não vai conseguir mais fazer o que ela está fazendo com a gente. Por quê? A gente, além de estar se defendendo, a gente pode até virar e falar, fulano, por que você está fazendo isso comigo se eu não estou fazendo isso contigo? Você não vê que isso me prejudica? Faz isso não, para com isso. Você está falando mal de mim, por quê? Para com isso, eu não estou falando mal de você. Aqui você está falando a verdade, você não está vingando, você está retratando, você está chamando ela, a consciência, para aquilo que está acontecendo. Não deixe o ego vencer a vocês, mas vença o ego.
Porque se a gente deixar isso acontecer e não fizer nada, a gente está deixando o ego vencer a gente. Porque o ego fala assim, vai perdoar? Vai te humilhar. Se você for lá, ela vai te humilhar. Vamos ficar quieto aqui? Não vamos mexer com isso, não? E se a gente aceita essa voz do ego, esse conforto do ego, conforto perecível do ego, porque chega uma hora que não está confortável mais. Porque o espírito vai lá e deixa o acusador acusar. Ou você tem que perdoar, ou você está errando. Então, quer dizer, se a gente não faz nada relativo a isso, a gente não equilibra entre a sexta e a dextra. E não equilibrando entre a sexta e a dextra, a gente sofre o desequilíbrio e não vence o ego. E aí não continua no processo de acertar cada vez mais e errar cada vez menos. Vençam o ego, o mal, vencer o mal, desejando e praticando o bem, que é o quê? Esse equilíbrio que o Paulo acabou de ensinar no capítulo 12 aqui. Terminamos o capítulo 12. Dúvida? Comentário? Tá joia. Tranquilo. Então, muito Para entender um